Deixa eu te contar o que aconteceu quando eu fui visitar o seu Benedito pela primeira vez. Eu cheguei numa tarde de quinta-feira. Ele estava na feira, arrumando as últimas caixas de macaxeira depois de um dia longo. 67 anos, costas curvadas pelo tempo, mãos que pareciam raízes de um buzeiro, tão marcadas que dava para contar cada ano de trabalho só de olhar. Ele se levantou devagar, me olhou, limpou as mãos no avental e disse: "Chega, vou buscar uma água de coco que sobrou aqui." Fiquei parado olhando para aquela barraca simples, aquela organização caprichada, aquele jeito calmo de encerrar o dia. E pensei, esse homem nunca deveu um centavo na vida. 67 anos, nenhum. E aí eu pensei nos filhos dele, o Eronildo, 38 anos, financiamento de apartamento, carro no consórcio, cartão estourado, dormindo mal, acordando com o peito apertado. A Marluce, que aprendeu com o pai e hoje não deve nada a ninguém. O mesmo pai, o mesmo ensinamento. Dois caminhos completamente diferentes. E a pergunta que ficou martelando na minha cabeça enquanto eu esperava o seu Benedito voltar com a água de coco foi essa: o que separa quem aprende do que viu a vida toda daquele que não consegue aplicar nem quando já sabe a resposta? Se você já teve a sensação de saber o que deveria fazer com o dinheiro, mas não conseguir fazer, fica aqui. Porque a história do seu Benedito tem uma resposta para isso que eu nunca tinha ouvido de nenhum livro de finanças. Ratacíjuas, eu preciso te levar para muito antes de eu chegar naquela feira. Preciso te levar para 1957, Jardim do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte. Uma cidade pequena, quente, empoeirada. O tipo de lugar que o mapa quase não mostra. Ali nasceu Benedito Ferreira das Neves, o quinto de 7 irmãos. Numa casa de taipa onde o vento entrava pelas frestas da parede e o fogão a lenha era o único luxo que conheciam. Fome não era metáfora, era visita frequente. Chegava sem avisar e demorava a ir embora. O pai dele, seu Zezinho, era trabalhador rural. Mãos grandes como enxada, coluna já curvada pelo peso dos anos, olhos que olhavam sempre para frente, mesmo quando o caminho estava cheio de pedras. Não sabia ler, não sabia escrever. Quando precisava assinar papel, deixava uma cruz tremida. Só isso. Mas seu Zezinho tinha algo que eu, depois de anos estudando comportamento financeiro, ainda fico espantado quando penso. Ele tinha um sistema. Todo sábado à tarde, quando o sol já sumia atrás da caatinga ressequida, acontecia um ritual naquela casa. Seu Zezinho chegava do roçado com o pagamento da semana. Umas poucas moedas, alguma nota amassada. Sentava na única mesa de madeira que tinham e tirava 5 envelopes de papel pardo que ele mesmo tinha cortado e dobrado com as mãos calejadas. Em cada envelope, a mulher dele tinha escrito uma palavra com a letra que ela ensinou o marido analfabeto a rabiscar. Comida, casa, roupa, remédio, guardar. Os 7 filhos sentavam em volta em silêncio. Era como uma missa. O pequeno Benedito, com os olhos de criança que ainda não entende tudo, mas sente que aquilo importa, assistia hipnotizado enquanto o pai contava as moedas uma por uma e ia separando em cada envelope. Primeiro o de comida, depois o da casa, a roupa, o remédio por garantia. E no final, sempre no final, umas poucas moedas para o envelope de guardar. Nunca sobrava nada, mas também nunca faltava. E seu Zezinho, sempre que terminava, olhava para os filhos com aqueles olhos cansados, mas firmes, e dizia a mesma frase: "Filhos, escutem bem. O dinheiro que vocês não mexem é o único que de verdade é de vocês." Benedito não entendia direito aquelas palavras, mas elas ficaram gravadas na alma dele como ferro quente marca o gado. Os anos passaram como passam no sertão, devagar, mas sem parar.
Benedito cresceu entre a escola rural e o roçado. Aos 16 anos era um rapaz magricela, mãos já ásperas pelo trabalho, olhos cheios de sonhos. E o sonho dele naquela época tinha nome e marca, uma bicicleta Caloi. Parece simples, mas você precisa entender o que aquela bicicleta representava num município de Rio Grande do Norte nos anos 70. Os amigos do lugarejo já tinham. Chegavam na praça aos domingos pedalando orgulhosos, com as meninas olhando com admiração, e Benedito ficava de lado, a pé, engolindo inveja e poeira de Caatinga. Numa noite de verão, quando o calor do sertão não deixava dormir, ele criou coragem. Esperou o pai terminar de jantar o baião de dois e falou: "Pai, preciso te pedir uma coisa." Seu Zezinho levantou o olhar sem dizer nada. "Todos os meus amigos têm bicicleta. Eu sou o único que anda a pé igual criança. Preciso que o senhor me adiante o dinheiro do envelope de guardar. Devolvo trabalhando, juro." O silêncio que veio foi mais pesado que pedra de moinho. A mãe parou de lavar os pratos. Os irmãos prenderam a respiração. Seu Zezinho limpou a boca com as costas da mão, levantou devagar, foi até o armário onde ficavam os envelopes e voltou a sentar na frente do filho. Colocou o envelope de guardar na mesa entre os dois. "Filho, você quer uma bicicleta?" "Quero, pai." "Então esse envelope é seu a partir de hoje. Toda semana você vai colocar aqui o que conseguir guardar do seu trabalho. Quando tiver o dinheiro completo, você compra a bicicleta." Benedito sentiu o peito apertar. "Mas, pai, isso pode demorar mais de 1 ano. Meus amigos já têm agora." Seu Zezinho olhou fixo para o filho. Os olhos não mostravam raiva. Mostravam algo mais fundo. Uma tristeza antiga, de quem viu muita gente cair no mesmo buraco. "Me escuta bem, Benedito. Se você não aguenta esperar, é porque não quer de verdade. E se comprar com dinheiro emprestado, nunca vai ser sua. Vai ser de quem emprestou. Mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz muita coisa, filho. E olha como vivem. Sufocados, devendo, trabalhando para pagar o que já gastaram. É isso que você quer?" Benedito abaixou a cabeça. Naquela noite não dormiu. Ficou se revirando na esteira de palha, pensando que o pai era antiquado, mão de vaca, um homem que não entendia os tempos modernos. Mas no dia seguinte, antes de sair para o roçado, ele pegou um envelope vazio. Escreveu a palavra bicicleta com letras tortas e guardou embaixo da esteira. Ele não sabia que aquele gesto nascido da raiva e da frustração ia mudar o rumo da vida dele para sempre. Passaram os meses. Benedito trabalhava no roçado com o pai e toda semana, sem falta, guardava umas moedas no envelope da bicicleta. Às vezes eram poucas, às vezes quase nada, mas nunca deixou de colocar. Nos domingos, continuava vendo os amigos passear de bicicleta. A inveja mordia o estômago como cachorro com fome. Mais de uma vez, ele esteve a ponto de esvaziar o envelope e gastar em qualquer coisa, só para não sentir aquele vazio. E aqui vem a primeira grande virada da história. Numa tarde de setembro, com 7 meses de poupança guardada, Benedito estava sentado no murinho de pedra perto da igrejinha do lugarejo, a cabeça entre as mãos, a alma cheia de dúvidas. Foi quando o pai apareceu, vindo do roçado com a enxada no ombro. Sentou do lado do filho sem dizer nada. Ficaram em silêncio um tempão, vendo o sol afundar atrás da caatinga. "Pai, às vezes eu penso que isso não faz sentido. Faz 7 meses que guardo, e ainda falta mais da metade." Seu Zezinho concordou devagar com a cabeça. "E o que você aprendeu nesses 7 meses?" Benedito pensou um instante. "Aprendi que é muito difícil não mexer nesse dinheiro. E o que mais? Que cada vez que coloco uma moeda no envelope, sinto que ela é mais minha do que se tivessem me dado de presente." Seu Zezinho sorriu. Um sorriso pequeno, quase invisível, mas cheio de orgulho. "Filho, isso que você sente tem um nome. Chama liberdade."
Fez uma pausa. Quem deve é escravo de quem emprestou. Trabalha para pagar o que já passou, não para construir o que vem pela frente. Mas quem guarda, quem espera, quem não mexe no que guardou, esse homem é dono do próprio tempo. Benedito escutava com o coração aberto. Seu avô me ensinou isso, continuou seu Zezinho, e o pai dele ensinou para ele. A gente não sabe ler, mas sabe contar. E sabe uma coisa que os ricos dos bancos não querem que os pobres saibam, que o dinheiro que você não mexe é o único que trabalha por você. No final daquele ano, Benedito juntou o valor completo. Comprou uma bicicleta Caloi, usada de um vizinho que precisava do dinheiro em espécie, sem dever nada a ninguém. Aquela bicicleta durou 16 anos. E cada vez que pedalava, Benedito lembrava da lição. Daí, aos 20 anos, Benedito deixou o sertão e foi para Caruaru, em Pernambuco, procurar trabalho. A cidade era conhecida pela feira mais famosa do Nordeste. Era lá que ia tentar a vida. Começou como ajudante na barraca de um tio que vendia farinha e feijão. Emprego simples, mas estável. Acordava antes do sol para montar a barraca, ficava de pé o dia inteiro sob o sol forte do agreste pernambucano e voltava exausto para o quartinho alugado perto da feira. A primeira coisa que fez com o primeiro salário foi sentar na mesa daquele quartinho e pegar 7 envelopes de papel, os mesmos envelopes do pai, mas adaptados para a vida nova. Aluguel, comida, gastos, alegria, emergência, futuro, projetos. Todo mês, no mesmo dia que recebia, separava o dinheiro antes de sumir. 15% sempre iam primeiro para o envelope do futuro, não o que sobrava no final. Por quê? Como ele me disse quando nos sentamos naquela tarde, nunca sobra nada. Você se paga primeiro, depois vem o resto. Anos depois, montou a própria barraca. Vendia macaxeira, inhame, batata doce, fava, milho, produtos da terra que ele conhecia desde criança. E então chegou 1986. Brasil em crise, plano cruzado, tudo subindo de preço todo mês. Os colegas da feira correndo para financiar. Benedito, você é bobo. Os imóveis só sobem. Se não comprar agora, nunca vai conseguir. Faz financiamento igual todo mundo. Benedito escutava em silêncio e continuava enchendo os envelopes. Veio o confisco da poupança em 1990. O boom virou pesadelo. Vários colegas perderam o que tinham. Execução de dívida, leilão, famílias destruídas. E Benedito, com as economias que tinha guardado em casa, comprou uma casinha no bairro da Cohab, em Caruaru. Pagou 1/3 à vista. O resto em poucos anos, sem financiamento de banco. Enquanto outros choravam o que perderam, ele plantava coentro no quintal da casa nova. Mas aqui vem a segunda virada. Em 1998, Benedito precisava de um caminhãozinho para buscar mercadoria diretamente dos produtores da região. O vendedor mostrou as opções de financiamento. Parcelas bem leves, seu Benedito. Nem vai sentir. Benedito fez que não com a cabeça. Se não posso pagar tudo de uma vez, é porque não posso ter. Comprou uma Fiorino usada em dinheiro. Aquela Fiorino durou 12 anos e nunca custou uma noite de sono. Quando chegou em 2011, eu já tinha ouvido essa história de partes diferentes, mas foi aí que a coisa ficou pesada de verdade. O próprio filho de Benedito bateu na porta dele. Eronildo, 38 anos. Financiamento de apartamento sufocando, carro no consórcio, cartões estourados. Pai, preciso de 15 mil reais, estou desesperado. Benedito sentiu o coração partir. Deu o dinheiro, mas com uma condição. Te dou, filho, mas antes você vai sentar comigo e eu vou te ensinar o que meu pai me ensinou. Mostrou os envelopes, explicou o sistema, contou a história da bicicleta, da casa, da Fiorino. Eronildo tentou 2 meses, desistiu. A irmã dele, Marluce, escutou com atenção. Aplicou o sistema. Hoje não tem dívida nenhuma. Mesmo o pai,
mesmo ensinamento. Dois caminhos completamente diferentes. E Benedito me disse uma coisa sobre isso que eu nunca esqueci. Sabedoria não dá para obrigar, só dá para oferecer. O resto é de cada um. Voltando àquela tarde na feira, Benedito voltou com 2 copos de água de coco na mão. Passou por mim, puxou 2 cadeiras de plástico e colocou do lado de fora da barraca. Sentamos ali, com o movimento da feira diminuindo ao redor, o sol já baixo e menos feroz. Perguntei para ele qual era o segredo. Ele riu com aquele riso manso de quem já viu muita coisa. Não tem segredo nenhum, João. Só 5 coisas que meu pai me ensinou e que eu repeti a vida toda. E enumerou com os dedos, aqueles dedos curtidos por décadas de sol de feira e peso de caixa. Primeira, o dinheiro que você não vê, você não gasta. Por isso os envelopes, por isso nunca tive cartão de crédito. Dinheiro de plástico não parece de verdade. Você gasta como se não fosse seu. Segunda, primeiro você se paga. A economia vem antes de tudo. Não é o que sobra no final do mês, porque nunca sobra nada. Terceira, se precisa financiar, você não pode ter. A única exceção é a casa. E mesmo assim eu esperei o máximo que pude para não depender de banco. Quarta, os ricos compram tempo, os pobres compram coisas. Cada real que você guarda é um dia de liberdade. Minha Fiorino velha me deu mais paz do que qualquer caminhão zero do mundo daria. Quinta, ensina pelo exemplo, não com palavras. Meus filhos viram os envelopes a infância toda. Um aplicou, outro não. Não dá para obrigar ninguém. Só dá para mostrar o caminho. Fiz uma pausa antes de perguntar a última coisa. Seu Benedito, o senhor se arrepende de algum luxo que não deu para si? Alguma viagem que não fez? Ele olhou para o movimento da feira ao redor, os últimos feirantes arrumando as barracas, a poeira dourada do final do dia no agreste. João, meus amigos de infância tiveram bicicleta antes de mim. Tiveram carros maiores, casas mais bonitas, férias mais caras. Pausa. Mas muitos deles morreram preocupados, devendo, sem conseguir dormir de noite. Olhou para mim. Eu durmo como um bebê. Sabe quanto vale isso? Não esperou resposta. Não tem preço. Eu saí de lá naquela tarde pensando em algo que Morgan Housel escreve em A Psicologia Financeira, que riqueza é o que você não vê. São os carros não comprados, as roupas não adquiridas, as joias não compradas. A riqueza é uma opção financeira que ainda não foi convertida em coisas. Seu Zezinho, um homem analfabeto do sertão do Rio Grande do Norte, que nunca leu uma página sequer, entendeu isso antes de qualquer livro de finanças existir. E passou para o filho com 5 envelopes de papel pardo e uma frase simples. O dinheiro que você não mexe é o único que de verdade é seu. Hoje eu te faço as mesmas perguntas que fiquei me fazendo enquanto voltava daquela feira em Caruaru. Quantas coisas você comprou que ainda está pagando? Quantas noites você perdeu o sono pensando em dívidas? Quantas vezes você disse que mês que vem ia guardar e esse mês nunca chegou? O sistema do seu Benedito não é magia. É 5 decisões repetidas todo mês, durante décadas. É escolher cada dia que a sua paz vale mais do que qualquer capricho. 5 envelopes, 7 envelopes. Quantos você precisar. Mas o dinheiro que você não mexe é o único que de verdade é seu. Bases come. Se essa história fez sentido para você, manda ela para alguém que precisa ouvir isso agora. Aquele filho que gasta mais do que ganha. Aquele amigo sufocado no cartão. Aquele irmão que nunca teve ninguém para sentar do lado e mostrar os envelopes. Às vezes, uma história é tudo que alguém precisa para acordar. E me conta nos comentários. Qual das 5 lições do seu Benedito chegou mais perto de você? A dos envelopes, a de se pagar primeiro, a da Fiorino, a do tempo ou a do exemplo? Quero ler o que você vai escrever.